Pessoal, aqui é a professora Érica e vamos para mais uma aula de Química. A aula de hoje é a aula do segundo ano de recuperação e retomada, do primeiro bimestre. Primeiro eu vou comentar com vocês aqui uma questão da atividade diagnóstica, questão 4. Então, nessa questão aqui nós trabalhamos a habilidade. Identificar a formação de novas substâncias a partir das evidências macroscópicas, mudanças de cor, desprendimento de gás, etc. 4. Considerando-se as transformações, é correto afirmar que os fenômenos ocorridos são identificados respectivamente como. Então, aqui, a água líquida é obtida a partir do gelo ao se fornecer energia na forma de calor. Então, nós temos gelo. Quando fornece uma quantidade de energia, nós temos água líquida, e quando diminui essa quantidade de energia, retorna para o estado sólido. Então, aqui no primeiro caso, nós temos o quê? Uma transformação física. Por quê? Mudou só o formato da substância, mas a natureza da substância é a mesma, continua sendo água. Segunda reação. As chuvas ácidas transformaram a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso macio e sujeito à erosão. Então, nós temos mármore, vai ocorrer uma reação química, temos a chuva ácida aqui, e temos como produto final gesso. Então, nós temos o quê? Uma transformação química, porque a partir de um reagente formou um produto que é diferente do reagente. Terceira reação, uma poção de ferro interage com o oxigênio em presença da umidade, transformando-se em ferrugem. Então, nós temos ferro, ocorreu uma reação química aqui, uma corrosão, e ocorreu a produção de ferrugem. Então, nós temos o quê? Uma transformação química. Então, a primeira reação é física, a segunda é química, a terceira é química. Logo, a alternativa correta é a letra B. Essa foi uma questão onde os alunos tiveram mais dificuldade. Por isso que eu estou retomando essa questão com vocês, da atividade diagnóstica do segundo ano. Então, a habilidade da aula. Reconhecer as unidades de concentrações expressas em grama por litro, G/L, porcentagem em massa, em volume e em mol por litro. Solução. Soluções são misturas homogêneas. São misturas resultantes da união de duas ou mais substâncias diferentes, que se apresentam obrigatoriamente em uma única fase no seu aspecto visual. Exemplo, água do mar. Então, nós temos aqui, uma solução ela é composta pelo solvente, que é a parte líquida, e o soluto, que é a parte sólida. Então, nós temos um exemplo aqui, ó. Nós temos um soluto, a presença de um solvente. Quando ocorre a dissolução desse soluto nesse solvente, nós temos uma solução. Tipos de soluções. Existem três tipos. A solução ela pode ser saturada, quando na solução ela tem uma quantidade máxima de soluto, que é totalmente dissolvido pelo solvente. Se mais soluto for acrescentado, o excesso acumula-se formando um corpo de fundo, que é chamado de precipitado, que é esse caso aqui, ó. 40 gramas de NaCl em 100 ml de água. Então, se eu adicionar esses 40 gramas de NaCl em 100 ml de água, a solução vai ser saturada. E, no caso aqui, nós temos um corpo de fundo chamado de precipitado aqui no fundo do recipiente aqui desse becker. Soluções insaturadas, também chamadas de não saturada. Esse tipo de solução contém menor quantidade. Então, a solução insaturada é quando eu adiciono menos soluto do que eu deveria adicionar naquela solução, que é o caso desse exemplo aqui de cima. Eu tenho 30 gramas de NaCl em 100 ml de água. Aqui eu tenho uma solução insaturada, porque esse soluto ele foi totalmente dissolvido nesse solvente. Soluções supersaturadas são soluções instáveis, nas quais a quantidade de soluto excede a capacidade de solubilidade do solvente. Então, uma solução supersaturada é uma solução instável. Então, ela depende de vários fatores.
como eu posso citar a temperatura. Dependendo da temperatura, eu vou ter precipitado ou não. Concentração comum, grama por litro. A concentração comum, ou em massa, ela é definida como a razão, ou seja, ela é a divisão do eminho, que é a massa do soluto, dividido pelo V, que é o volume da solução. E a unidade é grama, porque o eminho é G de grama, e o V é o volume em litros, que é a unidade no Sistema Internacional de Unidades, no SI. Como que eu faço para calcular a massa molecular, que é o MM? É a soma da massa total de uma molécula, ou seja, é a somatória das massas atômicas de cada átomo que forma a molécula. Então, nós temos o exemplo aqui da molécula da água, o H2O. Quando só tem um elemento químico, eu tenho só um átomo. Quando eu só tenho um elemento aqui, significa que eu tenho um índice só. Então, por isso que eu coloquei um aqui, que é a molécula da água. Dados, as massas atômicas, hidrogênio é igual a uma unidade e oxigênio 16 unidades. Hidrogênio é igual 1. Da onde que eu tirei esse 1? Esse 1 aqui é a massa atômica, que eu tirei da tabela periódica, vezes 2. Esse 2 aqui é o índice da molécula da água, igual a 2U, ou 2 unidades. Oxigênio, O, é igual 16 unidades, que isso aqui eu tirei da tabela periódica, vezes, eu tenho um oxigênio, dá 16. Qual o total da massa molecular? É igual a 16 mais 2 unidades, que é igual a 18 gramas por mol. Nós temos um exercício aqui, que foi uma das questões do CMSP de Química. Uma solução de ácido sulfúrico H2SO4 foi preparada segundo as normas de segurança, ou seja, em uma capela com exaustor. O químico misturou 33 gramas de H2SO4 em 200 ml de água, com extremo cuidado, lentamente e sob agitação constante. Ao final, obtém um volume de solução igual a 250 ml. Calcule a concentração em grama por litro dessa solução. Dado 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, o exercício, eu tenho que calcular a concentração grama por litro, que é, deixa eu voltar aqui no slide, eu vou utilizar essa fórmula aqui da concentração, que é massa dividido pelo volume. Então, vamos lá. Primeira coisa que tem que ser feita é converter. Se vocês olharem aqui, as unidades aqui das alternativas estão todas em grama por litro. Então, eu tenho que converter o mililitro para litro. Converter mililitro para litro. Sempre o volume tem que ser em litro. Então, aqui ele fala que ele inicialmente ele tinha adicionado 200 mililitros e depois ele chegou a um volume final, um volume de solução ao final de 250 ml. Então, eu vou considerar esse volume de 250 mililitros. Vou fazer uma regra de 3 aqui. 1 litro é igual a 1000 mililitros. 250 mililitros é V ou X. Multiplico em cruz. V vezes 1000. Opa, deixa eu botar lá. V vezes 1000 é igual a 250. Vezes 1, 250. V é igual a 250 dividido por 1000. V é igual a 250 dividido por 1000 dá 0,25 litros. Bom, depois que eu achei o volume, o que eu vou fazer? Eu vou substituir na fórmula da concentração, que é essa fórmula aqui, massa sobre volume. Concentração em grama por litro é igual. Concentração é massa dividido pelo volume. Qual o valor da massa? 33 gramas. Qual o valor do volume? Eu fiz a conversão aqui, é 0,25 litros. Logo, a concentração é igual a 33 dividido por 0,25, que é igual a 132 gramas por litro. Então, o outro assunto aqui, outro tipo de concentração, é concentração em quantidade de matéria, ou também conhecida como concentração molar ou molaridade, mol por litro.
A concentração em quantidade de matéria é a relação ou razão entre a quantidade de matéria do soluto, que é esse Nzinho aqui, dividido pelo volume da solução, em litros. Então, resumindo, é essa fórmula aqui. A unidade no sistema internacional é mol por litro ou mol barra L. A partir dessa fórmula aqui, eu posso chegar em outras fórmulas. Por quê? Molaridade é mol por litro. Esse Eninho, que é quantidade de matéria, o que que é? Eninho é igual a massa do soluto, que é esse M1 aqui, dividido pela massa molar do soluto. Tá? Então, esse Eninho aqui é M minúsculo dividido pelo esse M massa molar maiúsculo. Se eu substituir esse Eninho aqui nessa fórmula, nessa primeira fórmula, eu vou chegar nessa fórmula aqui de baixo. Concentração é igual Eninho dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Tá? Então, assim, não se preocupem em decorar as fórmulas, porque eu vou explicar um exemplo de aplicação dessa fórmula para vocês. Quando eu falo de quantidade de matéria, eu já lembro da constante de Avogadro. A constante de Avogadro, ela é utilizada para determinar a quantidade de entidades. Toda vez que eu falo de átomos, moléculas ou partículas fundamentais, eu estou falando de uma certa quantidade de matéria. Então, essa constante de Avogadro, ela foi dada em homenagem ao químico italiano Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro. Então, assim, toda vez que eu falo de um mol é a mesma coisa que 6,02 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, íons. Então, sempre quando eu falo de quantidade de matéria, eu sempre vou trabalhar com uma constante da ordem de 10 elevado a 23, que é esse valor aqui. Vamos fazer juntos. Então, aqui nós temos outro exemplo de exercício resolvido. Uma solução aquosa com 100 ml de volume contém 20 gramas de cloreto de sódio, que é o NaCl. Calcule a concentração em quantidade de matéria, mol por litro. Dados massas atômicas do Na, que é o sódio, 23 unidades, Cl, cloro, 35.000 unidades. Dado 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Observação, o experimento foi gravado em sala de aula. Então, esse experimento foi gravado em sala de aula, e vai ser anexado o vídeo, juntamente com o vídeo desse PPT. Como que eu vou começar a resolver esse exercício? Primeiro passo, uma dica. Toda vez que for fornecido a massa atômica em um enunciado de química, vocês terão que calcular a massa molecular. Então, essa massa molecular é aquele exemplo da molécula da água que eu expliquei para vocês. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo? Massa molecular aqui, ó. No caso da molécula da água que foi calculada aqui, foi dado as massas atômicas e cada massa atômica foi multiplicada pela quantidade daquele elemento na molécula. Então, vamos fazer a mesma coisa neste exercício, seguindo o mesmo raciocínio. Então, calcular a massa molecular do NaCl, que é o sal de cozinha. Nós temos um sódio e um cloro. Qual que é a massa molecular? O sódio vale quanto? 23. 23 vezes 1, 23. Eu poderia colocar direto 23. Cl é igual 35,5. Eu tenho só um Cl vezes 1 ou direto 35,5. O total da massa molecular, ou a massa dessa molécula do NaCl, é igual a 23 mais 35,5, que é igual a 58,5 grama por mol. Continuando. Feito o cálculo da massa molecular, temos que fazer a conversão de mililitro para litro, porque eu tenho que calcular a concentração em mol por litro. Então, vamos lá. 1 litro é 1.000 mililitros, 100 mililitros é V ou X. V vezes 1.000 é igual a 1 vezes 100, 100.
V é igual a 100 dividido por 1000. V é igual a 0,1 litro. Feita a conversão de mililitro para litro, agora nós iremos calcular a quantidade de matéria em mol por litro. Para isso, nós iremos utilizar essa fórmula aqui. Por quê? Porque para calcular a concentração em mol por litro, nesse caso, nós temos a massa. Vamos voltar lá. Nós temos a massa. Quanto que é a massa? 20 gramas. Massa molecular, temos também, foi calculado, 58,5. E o volume foi calculado aqui, 0,1 litro, então é só substituir na fórmula. Concentração em mol por litro é igual a 20, que é o M1, a massa, dividido pela massa molecular, que é 58,5, vezes 0,1 litro. Concentração é igual a 20 dividido por 58,5 vezes 0,1, 5,85. 20 dividido por 5,85 é igual a 3,41 mol por litro. Então, essa é a resposta dessa questão aqui, 2. Dando sequência, aqui nós iremos falar um pouco de porcentagem, massa ou título. Título de uma solução, toda vez que vocês ouvirem falar de título ou porcentagem massa, refere-se à relação entre a massa do soluto, que é o M1, dividido pela massa da solução. O que é essa massa da solução? É a massa total de uma solução, que é a massa do soluto mais o solvente. Exemplo, vamos comentar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Um exemplo é do soro fisiológico. O soro fisiológico é uma solução de NaCl, de cloreto de sódio ou sal de cozinha, que apresenta uma porcentagem em massa de 0,9%, que está aqui na embalagem. Isso significa que existem 0,9 gramas, que é o M1 de NaCl, para cada 100 gramas de solução. Então, eu tenho o quê? 0,9 gramas no total de 100 gramas de solução. Logo, o seu título é D. Se eu pegar 0,9 e dividir por 100, vai dar o valor de 0,009, que é o título, ou seja, a porcentagem em massa. Questões, eu separei uma questão aqui do CAED, vocês fizeram de Ciências da Natureza. Habilidade, reconhecer as unidades de concentrações expressas em grama por litro, porcentagem em massa, que é o título, em volume e mol por litro. Questão 26 do CAED. A rotulagem de frascos em laboratórios químicos é muito importante, visto que apresentam os nomes das substâncias e as concentrações que neles se encontram, conforme mostra a imagem abaixo. De acordo com essa imagem, é possível identificar que o frasco contém o quê? Nós acabamos de citar o exemplo do soro fisiológico, que é isso daqui, ó. Se aqui está indicando que é 0,9%, é que eu tenho 0,9 grama em 100 gramas de solução. Então, aqui é o mesmo raciocínio. Se eu tenho 18%, eu tenho 18 gramas de ácido clorídrico em 100 gramas ou 100 mililitros de solução. Então, logo, a alternativa correta é a letra B. Dando sequência. E é isso, aqui nós temos as referências da aula. Espero que essa aula possa ter ajudado vocês e até a próxima aula. Beijos da Proed.